Olá, meus amigos, Vanderlei de Almeida de volta aqui no nosso podcast Pode Ver. Quando eu começo uma conversa, eu estou sempre querendo sintetizar a vontade que eu tenho de agradecer, porque fazer o que a gente gosta já é um privilégio. E procurar ser sempre minucioso nas coisas certas e boas é mais um ponto de referência naquilo que você quer ser na tua vida e o que você sonha e almeja para o teu futuro. Então, cada dia que eu estou aqui, nessa mesa, com esse microfone, conversando com um amigo, é porque aqui tem coisa boa. E hoje trago meu colega, meu amigo de trabalho, Adevander. Vou chamar de Adevander porque é o Billy. Billy, Grupo Mundial de Comunicação. Que legal ter você aqui, Billy. Seja bem-vindo. Vanderlei, primeiramente, muito obrigado, tá? Você ter feito esse convite. Para mim é uma satisfação estar aqui, tá? O Vanderlei que... Pô, lá de trás, Vanderlei, né? Bem lá atrás, né? O seu trabalho, né? Cara, eu acho bacana, Vanderlei, eu estar aqui hoje pelo seguinte, cara. Você é uma pessoa que inspira tantas outras pessoas e falar também, né, um pouquinho do nosso trabalho aqui. Que hoje vai ser bem legal. Muito bom. Você que resgata, né, cultura, cara. É isso aí. Eu acho, assim, bacana, Vanderlei, porque eu vim do estado de São Paulo. A gente vai falar mais sobre isso. Eu tenho tantas referências e estar aqui hoje, para mim, é uma satisfação nesse podcast. Pode ver, juntamente com você, com o seu filho também. Pois é. Que você fala que é um esteio, como o meu também é. E isso é muito bacana quando a gente fala de família, né, Vanderlei? Verdade, verdade, Billy. Bom, podcast Pode Ver, com VA Publicidade e Marketing, com o Grupo Mundial de Comunicação, que é a nossa base, nossa história, nossa vida. Roberto Souza foi homenageado ainda há pouco com um reconhecimento pelo que ele é, pelo que ele fez e pelo que ele faz, e provou que tem a simplicidade, matando a pau, inclusive, nesse momento que ele viveu, e a gente viveu em lágrimas isso. Então, é uma coisa muito importante. Sob a direção de meu filho, Giancarlo Botega, com a participação do João, que é o filho do Billy, nós vamos começar o nosso trabalho aqui. Billy, resgatar histórias. Você nasceu onde, Billy? Vanderlei, eu vim de Andradina, nasci em Andradina, estado de São Paulo, 5 de novembro, 1975. Um guri ainda, Billy? Pois é. Que beleza. Quando eu vim para Foz do Iguaçu, meu cabelo ainda era tudo pretinho. Agora tá tudo branquinho. Mas são histórias, né, que a gente carregou. Claro. E para mim é uma satisfação demais, assim, tá hoje em Foz do Iguaçu, tá? E uma cidade que me adotou e eu amo demais. E é sua, né? E é sua. Minha. Que ano tu chegou? Cheguei em 1996. Pô, são 20 e poucos anos, quase 30, né? Quase 30. Bom, você veio fazer o quê? Você veio passear e ficou, ou você já sonhava em vir? Porque geralmente o pessoal que vem, primeiro que aqui nós não temos ninguém que não queira ser filho daqui, né? Não tem, sabe? Então, você veio para passear e ficou, ou você veio atrás de um sonho? Conta aí. Então, tantas pessoas vieram aqui, né, com aquela história da Itaipu, construção de Foz do Iguaçu, construção da Itaipu, pessoas que vieram, inclusive vários amigos meus lá do estado de São Paulo veio para cá com a construção da Itaipu e ficou aqui. Eu tive uma história um pouco diferente, tive um convite de um amigo, poxa, um irmão, o Heitor, que tinha uma panificadora aqui já e visitava Andradina também, tinha parente em Andradina, me fez o convite, vamos lá, preciso de uma pessoa para me ajudar lá, a tocar a padaria. Aí ele me fez o convite, eu aceitei e fiquei aqui, bebi dessa água maravilhosa que tem em Foz do Iguaçu, e aqui eu fiquei, cara. E o Heitor? O Heitor, ele... acabou voltando e você deixou você ele acabou voltando pro estado de São Paulo também, Jundiaí. Hoje mora em Portugal também, a gente tem contato, conversa, a gente tem até um assunto de eu ir visitar ele lá em Portugal, lá um grande amigo meu, ele, a Maristela, o Pedro, a filha dele também, Isabela, pessoas que eu amo demais, um amigão meu e enfim, né? Que beleza. Billy, Dona Carmen, seu Ademir e a tia mãe Maria José. Isso. De quem desses três são mais importantes ou são todos importantes e qual a importância de cada um na tua vida? Você me arrebenta. Começa falando pela Dona Carmen que te pariu, né? Cara, então, Vanderlei, eu tive uma história meio
cara, um pouco, assim, um pouco, eu não sei, é que antigamente, cara, tinha aquelas histórias que o pai ia embora, a mãe ia embora, entendeu? Uhum. Cara, e eu Daí, fui uma dessas. daí a tia, a tia Isso. Maria José Ela abraçou você e te criou. abraçou ela, minha avó, cara, assumiu, né, esse papel de pai e mãe, cara, e me cuidou, assim, de uma forma, assim, maravilhosa, cara. Então, minha mãe já faleceu, tá? Faleceu há uns anos já. Uhum. O meu pai hoje mora no Mato Grosso, Olha só. tenho contato também com Tem. ele. Cara, mas a minha tia, muito assim, cara, eu tenho Uma uma super mãe. gratidão, uma mãe, né, cara? Eu tenho uma gratidão, assim, de tudo que ela fez por mim, me adotou, né? E, enfim, cara, minha mãe, Maria Claro. José, Foi a base da tua vida, base então, da a minha Dona Maria vida. José. Isso, A base. Quando você veio de lá, ela ficou torcendo por ti e orando com certeza. Que com certeza. essas senhoras antigas, É. elas abençoam a gente todo dia e toda hora, né? Coisa incrível isso. Cara, ela tem, assim, muito significado na minha vida, cara. Uhum. E, poxa, ela é uma pessoa que tem um amor muito grande por ela. E, inclusive, daqui uns dias vou visitar ela, né? Matar um pouquinho a saudade, Wanderlei. E isso, claro. Ela, Trazer ela para cá também passear, né? isso. Se ela pode. Já veio pra cá Já também veio. algumas vezes. Emily, e daí? A padaria você ficou muito tempo e depois? Conta o que tu fez por aqui. Wanderlei, trabalhei 3 anos ali na padaria. Trabalhei 3 anos. Cara, sempre tive vontade, desde quando eu morava lá em Andradina, estado de São Paulo, tive vontade de rádio, trabalhar em rádio, Uhum. né, ser um comunicador, apresentador de rádio. E quando eu morava em Andradina, visitava algumas rádios, assim, só por curiosidade, né? Sempre gostei disso. Mas fui realizar esse sonho aqui em Foz do Iguaçu. Inclusive por causa também do Heitor, cara, que me deu Certo. uma força, ele conhecia umas pessoas que tinha rádio aqui em Foz do Iguaçu Uhum. e me levou nesse caminho. Ele sabia que eu gostava, né? Uhum. Sempre me levou para esse caminho aí. Consegui realizar esse sonho antigo, né? De trabalhar em rádio, Certo. comunicar. Por que você queria? Porque você sentia que a sua voz era boa? Ou porque você sonhava? Ou porque você ouvia artistas anteriores, apresentadores, etc.? Então, vou falar um pouquinho de quando eu morava em Andradina. Isso. Cara, eu morava em Andradina, eu ouvia rádio e não tinha celular, não tinha nada disso que a gente tem hoje, essas facilidades, né? Uhum. Cara, eu tinha uma rádio lá em Andradina, tinha não, ela tem ainda lá, que é a Rádio Cidade de Andradina. Quando eu era pequeno, cara, criança, assim, acho que uns 10 anos, 9 anos. Cara, eu sentava, assim, na frente da rádio, eu falava, pensava comigo, cara, quando o cantor sair dali, eu vou ver o cantor, cara. Tinha aquilo na minha cabeça. Claro. E não entrava, não conseguia entrar na rádio. Uhum. E tinha isso comigo. Quando ele sair dali, eu vou ver ele. E saía o cantor. É. Sabe aquelas coisas de criança? Claro, Sabe? todos nós passamos por isso, eu também. E, cara, aquilo... Poxa, rádio, cara. Quem eram os seus artistas preferencial, assim, que cantavam e você gostava e admirava? Então, um desses, esse que eu pensava assim, Chitãozinho e Chororó, cara. Falava, pô, cara, quando ele sair dali, Eu João vou Mineiro e abraçar. Marciano, cara. Esses cantores, assim, antigos, Wanderlei, Aham. que quando eu cheguei em Foz, daí já nas rádios aqui não tocava, cara. Eu falava, Verdade, não poxa, tocava cara, mesmo. né, não tocava, Essas era coisas mais não tocam. músicas, outros tipos de músicas, né? Uhum. E aqui começou um sonho a acontecer, cara. Depois que eu saí da rádio, o Heitor, ele me apresentou uma pessoa, não tinha mundial, o Carlinhos, não sei se você conheceu, um amigo nosso do Paraguai, De nome. Aham. inclusive faleceu já ele. Uhum. Ele tinha uma rádio, o Heitor me levou lá, conheci ele, entendeu? Fiquei. Foi a primeira rádio que você trabalhou? Na verdade, não trabalhei. Eu ia visitar, ele me levava, eu visitava. E quando eu comecei em rádio mesmo aqui em Foz, a primeira pessoa que me deu a oportunidade, se eu posso falar aqui, Claro, pode falar. Vanderlei, Adela Mares, cara. Delamares. Olha só, eu não vi mais falar dessa moça. Professora Adela Mares, né? É isso mesmo. Ela tinha um programa na rádio, cara, que... Eu cheguei a ouvir essa mulher Isso, também. na Rádio Foz, se eu não me engano. Isso, Rádio Foz. Isso.
ela tinha um programa no final de semana que abria para as pessoas, aquelas Na época pessoas do seu Basílio, não sei se chegou a ouvir o seu justamente Basílio também. dessas antigas. Inclusive, Vanderlei, nessa época que eu tô falando aqui, da professora Delamares, o Adilson trabalhava lá. O Adilson Camargo, Certo. ele trabalhava lá. Aham. E ela abriu essa oportunidade, a gente ia lá aos sábados, né? Quem quisesse fazer o programa, Vanderlei. Daí aquele dia eu falei, isso aqui não é pra mim. Sentei lá, ela falou, quando acender aquela luz ali, você começa a falar, né? Tem os rascunhos ali, começa a falar. Quando aquela luz escreveu no ar, meu irmão, eu travei. Travou. Travei, Vanderlei, não conseguia falar, É cara. verdade isso, homem. E falei assim, Delamares, não, para. Pedi pra Desliga. desligar o microfone e tudo. Aham. E falei, não, isso aqui não é pra mim, não. Fui embora, Vanderlei. É mesmo? Fui embora. Fugiu, Billy? Fugi. Aquele dia, Isso, que legal. depois ela me ligou, conversou comigo, falou, calma, não é assim, vem no próximo sábado aí e tal. Respira, É. Billy. Cara, mas isso são histórias assim, né, que eu guardo, cara, na minha mente, assim, porque são Mas o são início de tudo, Parte né? da tua vida. Claro, o início de tudo como começou na minha vida, né? Chegou a voltar ou não voltou? Daí voltei no próximo sábado, daí sim mais calmo e tal. Fiz até um programa inteiro. Daí ali começou, cara. Ficou Foi. uns tempos ali? Não, ali era só era um o sábado, aprendizado, né? então. Só o sábado mesmo que tinha, que ela abria ali pras pessoas. Quem quisesse lá, qualquer pessoa poderia ir. Aham. Né? Eu não lembro o nome do programa, mas enfim. Não veio um É caso, assim. né? Que bacana. E dali, o que aconteceu? Você chegou a trabalhar em algum outro lugar, que você, fora a padaria, essas idas e vindas, conhecendo Então, o rádio e vivendo? tinha uns amigos nossos também do estado de São Paulo, que eles abriram uma casa noturna, entendeu? Certo. Ajudei eles naquele tempo lá também. E aí o Roberto abriu uma rádio Uhum, em Foz. uhum. 1999, Vanderlei. Ele abriu a rádio. E aquela época o Roberto, ele foi lá atrás Era de em mim. Foz ou no Paraguai? A rádio, a casa noturna, você Não, disse? a rádio. Ah, tá, Do não, a Roberto, rádio, que você a falou. rádio no Paraguai. Uhum, Na época o Roberto abriu a rádio, né, certo. começou fase experimental ali, Uhum. e eu trabalhava nessa casa noturna. Daí ele sabia, ele ficou sabendo, não sei como, alguém falou pra ele, não sei se foi o Carlinhos, né? E ele foi lá atrás de mim conversar comigo, bater um papo, perguntando se a gente queria anunciar a empresa, porque eu fazia parte ali da empresa também, né? Uhum. E eu e esse outro amigo meu começamos junto com o Roberto, o Rodolfo, começamos a trabalhar junto com ele e inclusive na época chamava a dupla Marmita e Marmota. Na época, Marmita Vanderlei. e marmota. Isso. Vanderlei, assim, são histórias do início de Claro. como tudo começou, aquela oportunidade que o Roberto me deu. O Rodolfo, na época, ele parou, eu continuei e tô até hoje. Tá certo. Alguma coisa assim no decorrer desse início da tua vida que tu não esqueceu, que seria não uma coisa ruim, mas uma coisa boa, assim, que marcou quando você começou nessa dificuldade? Primeiro, tu foi lá naquela primeira rádio, depois veio aprender Candela Mares, aí tu voltou pro Paraguai, as filas, as coisas, muita dificuldade, tu conheceu pessoas que te ajudaram, fora o momento que você entrou no grupo que você tá até hoje. Sim. Alguma coisa que te marcou? Meu Deus, cara, tantas histórias assim, aquela ponte ali, Vanderlei, meu Deus. Os protestos, etc. Meu Deus, cara, ali todo mundo de bicicleta, Vanderlei, todos os locutores. E uma coisa que eu acho muito bacana, né, porque as pessoas pensam que rádio é só chegar e ir lá e tá tudo certo, não. Cara, Vanderlei, eu falo assim, cara, se a gente não cria raiz, cara, não adianta, cara. Eu só trabalhei em farmácia em Andradina, criei raiz, trabalhei muitos anos, depois trabalhei na panificadora e trabalhei na rádio. São os três trabalhos, né, que eu fixei assim, raiz, e então eu via, cara, assim, a dificuldade que era, cara, todo mundo de bicicleta, piroba,
né? Todo mundo, cara, sofrendo. Jocely, na época, ela também não tinha carro, Muito difícil. né? Não era fácil, cara. O Celi tinha um Paraguai que carregava ele. Entendeu, cara? Então, assim, e a molecada. O mais. Eu já contei essa história até. O mais rico era o Michael. Tinha uma Aeroporsche. Tinha isso, me lembro. Então, assim, Vanderlei, mas, cara, magrela. são coisas assim, cara, que a gente não. Como que você vai esquecer, Vanderlei? Não O pode. início de tudo, cara. A gente como não pode começou. esquecer. Até porque isso faz parte da história. É como Faz eu parte, sempre cara. falo no rádio. Você abre o livro da tua vida, né? Uns chamam de diário, outros o livro da capa preta, das folhas cheias de orelhas e amareladas. Isso. Ali está a nossa história, né? Ali está a essência da nossa história. E não só a tua e minha, de todos nós, de toda maneira. Bom, Billy, na estrada da tua vida, pareceram joias. Ivone e João. E aí? Tu procurou e achou? Isso veio natural? Uma coisa assim que Deus te deu de presente, assim, né? Chegou e entregou, Billy, toma que é tua. Rapaz, cara, minha esposa, cara. E mudou sua vida, né? Tudo, cara. Isso me arrebenta, cara. Mas é assim, Porque- cara, é assim. Muita gente já derramou lágrimas contando suas histórias aqui. E assim vai. Nosso podcast pode ver com o Billy emocionado, uma história da vida dele, algo assim muito bacana que acontece na nossa vida. Cada um tem uma história bonita, linda e feliz é quem tem, viu, Billy? Feliz é quem tem história pra contar. Como que fala agora, Vanderlei? Cara, minha esposa, cara, pô, tem sido, assim, uma pessoa... o meu... O que eu posso... Cara, não tem como nem definir, Vanderlei, né? Ter dado um presente pra mim tão lindo, cara. Se tu quer pular, não falar, fica à vontade, você que sabe. Não, cara, aqui você é tranquilo. Não, inclusive ele tá aqui, ele não quer aparecer, né? O João tá aqui. O meu filho, cara, meu filho João. Vanderlei, como tem me ensinado, cara? Os desígnios de Deus, Billy. Cara, A gente acha que sabe tudo na vida, nunca sabe. Leva cada porrada do nada, assim, né? enfim, cara, tem me ensinado tanto, cara, esse menino. Então, E, pô, Vanderlei, desculpa, cara. Imagina. Perdão, porque imagina que é isso. não é fácil, cara. Feliz é quem é sensível. Né? Mas, o que eu posso te dizer mais, cara? Você me arrebenta. Mas assim, ter uma esposa companheira ao lado de um grande homem, tem que ter uma grande mulher, e o homem não é completo sem isso. Eu tive um momento de um encontro no Rotary Club onde foi confrontado para cada um contar sua história e eu contei a minha. Ao lado de um grande homem tem que ter uma grande mulher, do contrário, você não é um grande homem, falta alguma coisa. Isso é obra de Deus. E os filhos são fruto daquilo que você é, entendeu? Ou aquilo que Deus transformou você. Porque às vezes nós não valemos a boia que comemos, mas a gente vai aprendendo nos carreiros da vida, porque os desígnios de Deus, eles não falham, cara. E Deus, se você der uma oportunidade de abanar para ele, ele te ajuda, ele cuida de ti, né? Eu nunca imaginei ter o meu filho trabalhando comigo. Eu tenho mais outros filhos, que são todos os filhos amados, graças a Deus. Mas eu ter o meu filho produzindo as minhas coisas, acreditando no meu trabalho, como você tem o João, que vai pro rádio contigo, tem voz bonita e tudo. Cara, isso aí é uma bênção. Então, glória a Deus, né? Glória a Deus, Billy. Então, e por ser... E o João é seu substituto já, a hora que você quiser viajar, o João fica fazendo seu programa. Então, o João, por ser a pessoa que ele é, né, cara, um menino, cara, esforçado, um menino, né, que ele já sabe o que ele quer da vida dele, né, então, poxa, cara, pra mim é muita alegria, cara, saber cedo, né? que Deus me deu esse presente e, Vanderlei, ele não é meu, ele é de Deus, cara. Claro, então, exatamente. Não são nossos. Então a gente tem que cuidar com zelo, tanto ele quanto a minha esposa, cara, a gente tem que ter esse zelo, porque, cara, não é nosso, cara. E vice-versa, né? Claro. Os pais têm que honrar os filhos têm que honrar seus pais, e assim é o caminho da vida. Claro. Agora me fala, Billy, quando começou no Grupo Mundial?
Então, Vanderlei, comecei no 99, 2000, quase no ano 2000, cara. E até hoje, cara, até hoje. Por isso que eu falo, cara, você tem que criar as raízes, cara. Uhum. Não é só por causa Pegar o pé da planta, né, Vitor? Vanderlei, não é só por causa de dinheiro, cara. Primeiro você tem que gostar do que você faz. É. Tem que gostar, tem que amar, cara. Tem uma frase, hoje ele é prefeito de Andradina, Uhum. que diz que eu ia na Expoan lá em Andradina e eu vi essa frase dele, cara, e eu guardei pra minha vida, que é: feliz é o homem que faz do seu trabalho o seu hobby e a sua profissão. Então, E é isso que eu faço da minha vida, cara. Eu gosto, cara, do que eu faço, comunicação, né, tá junto com pessoas, com o povo. É isso, cara. Eu amo mas demais, cara. isso aí constrói a nossa história Claro. e vai aprimorando a nossa filosofia de vida, né? É muito bom, cara, muito bom. Bom, em 2000, então você tá com 20 e poucos anos na Mundial já, É. né? 20 e poucos a gente tá meio pau a pau ali, né? Já vimos, Eu cara. comecei em 2001, né? Vai completar 24. É. Então tu tá com 25 anos, Pois né? é. 25 anos na Mundial. Que coisa doida, né? Essa vida, né? Vimos pessoas começar ali, algumas foi para outros caminhos, né? Uns que falavam, não, quero trabalhar em rádio, começava e... Largava. Não é daquele jeito, né, Vanderlei, que as pessoas pensam, cara. Não é. Rádio... E essa rádio que a gente trabalha hoje, cara, eu falo, cara, isso aqui é diferente de tudo, Vanderlei. Por isso que quando você começou seu programa, você resgata, cara, cultura, você mexe com sentimentos, cara, e é isso que a rádio que a gente faz, mexe com sentimentos, né? É verdade. Resgata coisas que tava adormecido, cara, coisas que o Roberto conseguiu trazer isso através de pessoas, né, que ele colocou ali para trabalhar e para resgatar. E a gente saber que faz parte disso, cara, é muito bom, cara, é muito gratificante. É uma coisa assim que veio a calhar com o sonho que a gente começou a construir. O teu artista preferido era o João Mineiro Marciano e Chitãozinho Chororó. Eu, como eu sou um pouco mais velho que você, os meus eram Léo Canhoto e Robertinho, esses caras aí, né, e Pedro Bento Zé da Estrada, coisa do meu pai, né, meu pai e minha mãe, Tonico Tinoco peguei um pouco também, e o Rio Grande do Sul, que é minha identificação e tal, pelo meu sangue de lá, cadê as coisas mais antigas e tal, Teixeirinha e tal. Então você pegou um pouco mais tarde, mas quero perguntar, você chegou a ouvir a Rádio Nacional de São Paulo ou não? Meu Deus, Vanderlei, eu ouvia a Rádio Nacional, Edgar de Souza e tal? Ouvia o que é Rádio da tua Record, época também. Rádio Record, o Zé Bétio. Cara, que bacana, cara. E, inclusive, esses dias eu tava ouvindo até... A gente tem, né, algumas gravações ali, Zé Bétio falando, cara. Taca água... Meu Deus, Vanderlei. Joga água nele, cara. Ô, dona de casa, joga água nele. Cara, que bacana, né, Vanderlei? O cara não tinha firula, não tinha nada, era reto, assim, entrava... Eu esqueci até o nome daquele cantor que cantava assim... Quem é? E ele dizia. Verdade. É o Zé Bétio. Isso, cara. Vanderlei, como que... Mas morria de emoção, cara. Cara, que bacana a gente poder, cara, ter vivido isso. Eu falo pro meu filho, cara, vocês estão, assim, hoje, com tanta modernidade, e graças a Deus, a nossa geração, Vanderlei, né? Nós fomos no osso, né? Porque não tinha que nada, top, cara. E acabou, né? Que coisa maravilhosa, cara. Assim, eu sou tão grato a Deus, cara, por ter vivido né, nessa época aí, cara. Nessa geração nossa, cara. Nossa, que emoção era ouvir aqueles caras. Aí eu, com o Léo Canhoto e o Robertinho, aconteceu a mesma coisa. Eu esperava o Léo Canhoto e o Robertinho sair do rádio pra eu abraçar. Mesma coisa que você pensava. Sério, Vanderlei? Léo Canhoto e o Robertinho. Minha dupla preferencial da minha vida inteira. Era com eles que eu ia pra roça trabalhar e eu simulava, eu apresentava, eu imitava o Edgar de Souza e imitava eles cantando, né? E foi assim que eu me criei. Então, quer dizer, as histórias batem realmente para quem trabalha no rádio, cada um tem uma história e esse povo tá aí. Tá. E podem chamar nós de velho, do que quiser, mas, cara, graças a Deus, nós temos essa história encravada, ela tá dentro do teu coração, não tem como tirar. Qual o momento mais doloroso e doído que tu já passou já dentro do Grupo Mundial?
Ah, Vanderlei. Perdemos alguns amigos, Perdemos, né, principalmente cara? o Nilcinho e o Gilson, É, que foi forte demais. O Nilcinho para mim foi muito forte. claro. O Gilson também, né? E tal. Esses caras que Deus levou assim. Bah, Nilcinho, uma perda irreparável para todos nós, né? Porque o cara era maravilhoso demais, né? Meu Deus, cara. O Gilson o cara sentava ali naquele banco, microfone na frente, ele se Se transformava. transformava. O homem era demais. O Vanderlei, quando tinha Rádio Cultura aqui na Avenida Costa e Silva, Sim, sim. cara, eu ia ver, É cara, o ali. Gilson. Eu ia ver o Gilson. Lendo aquelas Tinha cartas. época das cartinhas, cara. Que bacana, cara. Gilson Ferreira. Que referência, cara. Que, Nossa, né, como você falou, quando ele sentava ali, transformação total. ele se transformava ali, cara. Que coisa maravilhosa, É. cara. Por isso que eu falo, Vanderlei, que bacana a gente ter vivido, cara, com essas pessoas, esses comunicadores. Cara, o Nilcinho também. Pouquinho antes dele falecer, ele faleceu em dezembro. Ele faleceu em dezembro, acho que uns 5 meses antes, cara, eu já tinha combinado com ele. Falei, Nilcinho, seguinte, cara, porque tudo ele fala, não, fala com a Silvia. Já fala com a Silvia lá. Eu falava assim, ó, cara, eu vou viajar em dezembro, você vai fazer meu horário. Falava pra ele. Fih, comigo tá tudo certo. Fala lá com a Silvia. Se ela... Daí tá tudo belezinha. Eu falei, beleza então, tá tudo certo. Era tão preguiçoso que mineirinha que ele não falava o. Ô fi. Então, cara, assim, cara, que bacana. Nilcinho de Almeida, Gilson Ferreira, quantas pessoas, né, que passaram ali pelo Grupo Mundial. Sim. Que a gente teve o privilégio de trabalhar junto, de aprender com eles, né? Todo mundo aprendeu com todo mundo. É verdade. Todos nós aprendemos. E ainda continuamos aprendendo. Continuamos, né? Claro. Continuamos aprendendo, né? Que bacana. Bom, nosso podcast com o Billy, gostaria de fazer uma pergunta assim, já nesse mesmo ponto que estamos, Billy. Eu tenho a impressão assim que com o decorrer do tempo da tua vida, você já dentro do Grupo Mundial, você ou se aproximou mais de Deus, ou você explicitou mais a tua fé. Não sei se eu estou certo em um ou no outro, mas você explicitou, até porque você é um cara que sempre foi assíduo, com uma referência muito forte nas suas programações com Deus. Fala um pouco disso. Vanderlei, cara, aconteceu algumas coisas na minha vida, sabe, que leva a gente, né, cara, assim, buscar mais Deus, né, e a presença dele na minha vida, cara, me traz, assim, uma paz tão grande, cara, entendeu? Me traz tanto conforto, cara, e saber que hoje eu e a minha casa, cara, a gente serve, né, cara, esse Deus maravilhoso, cara. Foi um momento que a gente, né, se apegou nele, né, quando a gente precisava de uma resposta dele, a gente buscou ele e ele trouxe respostas para nós, né, cara? Vanderlei, como a gente não vai se aproximar mais dele? Como que a gente não vai falar mais dele? E eu uso o rádio para isso, cara. Quando eu falo na rádio e eu vejo pessoas falando, cara, para mim, pô, aquela palavra que você falou, poxa, serviu para mim, cara, né? Então, Vanderlei, eu quero fazer isso, cara, todo dia da minha vida, cara. Eu sempre comento na rádio, eu falo, eu tenho uma oportunidade, eu levo alguma pessoa lá para falar a palavra de Deus, entendeu? Porque eu sei que tem tantas pessoas que precisam, cara. Claro. Pessoas com depressão, pessoas pensando tantas coisas aí, e quando a gente fala isso, a gente vê o testemunho de pessoas, então é isso que eu faço, cara. E Deus às vezes me cobra. Fala isso, fala aquilo, e eu tenho feito a vontade dele, cara. E vou fazer, Vanderlei, todos os dias da minha vida, cara. Glória a Deus, né, Billy? Amém. Glória a Deus. Senhoras e senhores, agora nós vamos chamar o Billy para começar o seu programa na Rádio Mundial FM. Vou fazer a contagem regressiva e o Billy vai se apresentar ali no microfone mágico do Grupo Mundial. 5, 4, 3, 2, 1, no ar. Programa do Billy Mundial FM. Maravilha, estamos aqui no Grupo Mundial de Comunicação.
Começando a rádio- programação, Billy. A Rádio Mundial, a Rádio Viola, Viola Guaraniaçu, que leva alegria para você que está em casa, para você que acompanha no Brasil, na Argentina, no Paraguai, em qualquer lugar do mundo. Você faz parte da nossa história a partir de agora. Vem comigo até às 16h30, que você é a peça fundamental da nossa vida. Você tá vendo o Billy agora. Quem não conhecia o Billy tá aqui, ó, ele fazendo a programação. Billy, hoje você não trouxe o seu parceiro de mesa? Não tem futebol hoje? Não tem o passa-bola? Então, eu creio que ele, até no final do programa, ele vai falar um pouquinho. Vai aqui, Vanderlei. aparecer, né? Vai. Como é que é esse lance do passa-bola? Quem é o idealizador disso? Você ou o João? Vanderlei, cara, minha esposa. Não me diga. Minha esposa. Olha a gente só. morava aqui no centro. Que nome forte, hein, João? Meus parabéns, cara. A gente morava no centro, daí meu filho tava meio assim, pra lá, pra cá, né? Faz quantos anos que o João trabalha comigo já? 4 anos. E querendo trabalhar, tal. 14 anos. Com 14 anos, né, filho? Querendo trabalhar, e daí minha esposa falou, por que você não leva ele no rádio, né? E daí conversei com ele e falei, filho, que tal a gente fazer algo assim, que ele gosta muito de esporte, né? Nossa, só quem dança era o Mega Pizza, né? Que a gente fazia o sorteio lá. Verdade. Gostava mais, né? Eu ia só fazer o sorteio. A gente É gostava, verdade, ele começou fazendo sorteio, somente isso. Né? gostava de Então foi a fazer. Ivone que incentivou vocês Foi a ela. criar o passa-bola. Foi ela. Ela falou assim, faz E que alguma nome coisa. sugestivo, Billy. Não, mas o nome, na verdade, foi o João. Ela falou, Muito leva top. lá, ele gosta de esporte, né? Daí eu conversei com ele, falei com a Silvia, né? Com a espinha dorsal. É, exatamente. E ela falou, não, legal, vamos fazer. Cara, e ele, na hora, daí começou a ganhar um dinheirinho, Vanderlei, graças a Deus, né, cara? E o João Vitor, eu vi, cara, que antes dele fazer o programa, ele era uma pessoa. Quando ele começou, cara, esse menino desenvolveu mais ainda, cara, as habilidades dele, né? Que ele tem, que é comunicar também. Um grande comunicador, né? Tá na veia. Ele Gosta já tá de pronto. esporte, entende de esporte. Com essa tecnologia que a gente tem também aí, ele é muito ligado. Então, tá aí junto com a gente aí. Cara, dá show, né? Que Isso. benção. Isso é uma benção de Deus. Bom, Billy, qual é o mais importante para você hoje? Você já viveu momentos difíceis junto comigo, junto com o grupo, junto conosco? Roberto sumindo, ficando 2, 3 dias sem falar com ninguém, meditando e buscando a palavra de Deus. Putz. Cara, e ele some e volta com a palavra. E dá certo. Como Então, explica isso, cara? Vanderlei, cara, eu acho muito bacana, cara, isso aí do Roberto, cara. Eu acho muito bacana. E esses dias. Não tem Cristo que ache esse Não. cara. E o Roberto é o seguinte, cara. O Roberto, ele. Uma vez eu lembro, cara, que ele falou, cara. Ele falou assim, cara. E o Roberto, ele não precisa, Vanderlei. Não. Ele não precisa da rádio, ele não precisa. Eu digo assim, ele não precisa num sentido de. Financeiramente ele não Ele precisa. não precisa. Mas ele fala. Primeiro é o amor que ele tem e a responsabilidade Sim. que ele tem sobre todos. Eu tenho um monte de filho. Como que eu vou abandonar esse pessoal? Sim, Vanderlei, ele vai lá, cara, e Deus fala com ele, cara. sim. Deus dá a resposta pra ele. Deus dá a resposta pra Dá ele, mesmo. cara. Se é pra fazer ou se não é pra fazer. Cara, porque se um dia o Roberto falar, ó, até aqui, é porque Deus falou, Vanderlei. Sim. É os desígnios de Deus, cara. Isso. E como você é testemunha, como você acabou de falar aqui, ele vai, ele some, ele traz a resposta. Sim. E se ele falou, Enquanto é porque não Deus vem conversou com ele, cara. Enquanto não vem a resposta, ele É. não come, ele não dorme. É uma coisa assim extraordinária, uma coisa que Deus está presente ali e só não vê quem não quer, né? E o pior é que tem gente que não vê, né? Que não quer ver, né? Cara, meu Deus, cara, como Tem pode, gente cara? que não quer ver isso, É. infelizmente. Mas então, Billy, qual é o momento mais crucial da sua vida, assim, entre servir esse casal mágico e abençoado, que são uma espinha dorsal, a porta de entrada e saída, por trás das cortinas, onde temos Jonathan, DJ Piroba e principalmente a nossa supervisora Silvane Costa.
né? Como tu explica isso? Que sentimento tem isso pra ti e tal? Vanderlei, eu acho que, cara, em palavras, cara, não tem como descrever isso, cara. Eu não sei, não tem como descrever. Cara, o que eu vou falar, cara? A Silvia, o Roberto, cara, né? É amor puro, cara. O Piroba, cara, meu Deus, cara. Eu vendo alguns vídeos, cara, o Piroba aqui, aquele que o Piroba gravou, cara, meu Deus, eu chorei, cara. É, muito emocionante. Esse menino, cara, ele começou, né, vindo na rádio também, e o que ele é hoje, cara, o que ele representa, o Jonathan, cara, né? Pessoas que, Trabalha como você 24 falou, horas. cara, que fica ali atrás dos bastidores ali, cara, mas sem esse pessoal aí, cara, meu Deus do céu. A gente deve tudo, cara, pra eles, cara. Sim. Deve tudo pra eles. A gente não teria nome, não teria Não. o respeito dos ouvintes, não teria credibilidade se não fosse pela vontade deles. Não teria, cara. Não teríamos. E é uma gratidão muito grande sobre isso. Billy, se tu não fosse o que tu é, o que tu gostaria de ser? Vanderlei, eu trabalhei em farmácia, cara. Eu trabalhei muitos anos em farmácias, 7 anos, entendeu? Cara, não sei, de Tu repente, te identificava. de repente eu Fosse seria... um farmacêutico. né? Eu tive até a oportunidade de ser um farmacêutico, cara. Mas não era imaturo na época, entendeu? Eu, na época, como eu já tinha um certo anos de trabalho, né, na farmácia, meu tio tinha farmácia em Andradina, naquela época, se a gente fizesse só mais um estudo lá, acho que 1 ano de estudo, eu já virava farmacêutico, cara. Olha só. Não aproveitei aquela oportunidade, cara, na época. Até pra mas assim, né? Seria bom pra tua bagagem, né? Um dia precisasse, tu já Sim. era, né? Então, eu acho que de repente... seria isso. de repente, acho que sim, né? Se tu fosse entrevistar Jesus Cristo, o que se perguntaria a ele, Billy? Aí me arrebenta de novo, cara. Jesus está aqui, esperando para você entrevistar. Cara, acho que eu falaria pra ele, e aí, tô fazendo certo? Tô conseguindo... É isso aí, cara. A emoção da vida, a história que Deus ensina através das palavras, traz à tona não é fácil. aquilo que é real, né? Não é fácil. Tu sabia que Deus está sempre livre? Se você quiser entrevistar, ele está sempre... O tempo dele é tranquilo, ele tem tempo sempre. Vanderlei, todo dia a gente tem que perguntar, cara, se a gente tá fazendo certo, né? Se não tá, às vezes ele corrige, cara, ele... Não é fácil, cara. O que tu fez que tu não faria? E o que tu ainda não fez que gostaria de fazer, Billy? Cara. Cara, eu não sei, Vanderlei. Alguma coisa que tu fez que tu te arrepende ou que tu não faria, essas coisas assim? Cara, não... Somos pecadores, né, Billy? A gente às vezes erra Todo e tal. dia, né, cara? A gente erra, a gente peca, né, cara, em algumas coisas, né? Uhum. E eu, Vanderlei, eu sempre peço perdão, cara, assim, sabe? Até mesmo, cara, por coisas que a gente, de repente, não tem a necessidade, mas pra ficar com o coração limpo, né? Pro meu filho, cara, ele tá aqui, ele é testemunho, cara. A gente, às vezes eu e ele, né? Pai, filho e esposa, né? Normal. Às vezes a gente acontece alguma coisa, filha, você me perdoa? Eu falo, cara, eu falo pra ele, falo pra minha esposa. Cada um tem uma opinião, às vezes a gente bate, não dá certo, há discussões, é normal. O meu filho, ele tem 18 anos, cara. Eu todo dia eu falo pra ele, cara, não porque tipo, é um clichê que eu tenho, mas não, cara, eu falo pra ele todo dia que eu amo ele. Sim. Tá aqui, né, filho? Ele, minha esposa, cara. Minha esposa até fala, pô, né, todo dia eu falo, cara. Todo dia, eles são testemunhas, né? E é tão gostoso abraçar teu filho e beijar o rosto dele e dizer, cara, meu Deus. paz esteja contigo, meu filho, né? Paz de Deus.
O Vanderlei, Essa piazada que é mas coisa séria. o bacana é o seguinte, cara, quando ele era pequenininho, beleza, eu grudava ele. Agora você chega perto, cara, agora, quem tem vez na vida dele agora é a namorada dele, mas eu entendo tudo isso, cara, Claro eu entendo. Os filhos Tipo, nasceram pro mundo. Filho é nosso por um tempo, né? A gente, Deus dá isso pra gente, cuida direito dele, e, né, agora tá com a gatinha dele lá. E é ela que tá cuidando dele agora. E eu fico muito feliz, cara, que é uma menina Gente boa, né? encantadora, Sendo cara. gente É a boa, a gente tá família, feliz. família. Então, cara, eu sei onde ele tá, eu sei o que ele tá fazendo, então, Isso pra mim é o que basta, né? eu fico feliz, cara. Eu também tenho 2 noras já, muito queridas, muito especiais. E é o que a gente sonha, né? A projeção da vida, que nossos filhos dê continuidade à nossa história. Isso. E eu sei onde ele vai chegar, cara, porque o Vanderlei, e uma coisa interessante disso, falando de filho, cara, eu nunca falei pro meu filho, ó, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, estudar advocacia, medicina. A gente dá alguns parâmetros, assim, pra pessoa, né, pro filho e tal, mas eu sei, cara, o que Deus tem pra vida dele, entendeu? Eu sei onde ele vai chegar, eu sei que ele vai chegar lá e, enfim, vai realizar o sonho dele, vai ter a família bíblico dele, isso, a gente vai tem ter os os filhos. Nós somos escolhidos para ser o pai deles, mas o dono deles é Deus, É Deus, nosso cara. Senhor, né? É. Lembra E quando a gente deixa nas mãos de Deus, Vanderlei, tem mão melhor, cara? Claro, sempre falando, sempre, filho, não faz isso, que é a não faz aquilo, vai responsabilidade por de ali, pais. entendeu? E é isso, cara. Billy, um espelhão assim bem grande na sua frente agora. Aquele que te pega inteiro, e tu é grande, hein? É. Espelho tá na tua frente. O que tu vai dizer pra você, Billy? O que tu tem a dizer pra ti? Cara, continua, cara, continua, que não terminou ainda, né? A gente tem muito para fazer, para acrescentar na vida de outras pessoas, para levar mais a palavra de Deus, mais ainda, cara, mais ainda do que a gente pode levar, dar conselhos bons, né? E se ame mais, se cuide mais, né? Faz certo, todo dia que você levanta, faz mais certo do que você já fez ontem. E ame mais, ame mais. Ame a família, ame os amigos, perdoe, se perdoe, peça perdão. Faça isso todos os dias. Cara, é isso que eu falo pra mim, Vanderlei. Muito bem. É isso. O que que tu espera do mundo daqui para frente? Como que tu vê teu futuro? Então, Vanderlei, nosso mundo hoje, cara, tá bem complicado, né? Mas o que eu falo, cara, Vanderlei, cara, a gente tem que se apegar com Deus, cara. Tem que se apegar com Deus, porque Ele mostra o caminho, cara, né? O mundo, como diz na Bíblia, né, cara, jaz no maligno, né? Mas se a gente se apegar com Deus, ter Deus, cara, parece... E as coisas ficam mais leves, cara, entendeu? Hoje em dia, cara, a gente vê tanta enfermidade, tanta pessoas com depressão, cara, tantas pessoas carentes de uma palavra, de um amigo, de um abraço, de um afeto. E é isso, cara. O conselho que eu dou e como eu vejo o mundo é dessa forma, cara. Se apega com Deus, cara. Que não tá fácil nele. De 0 a 10, qual é a nota que tu dá pra ti? De 0 a 10, acho que eu dou uns 7. Um 7. Um 6, um 7. Eu tenho muito para aprender, tenho muito para crescer ainda e para ensinar também. Aquela câmera ali tá te filmando. Fale para quem tu quiser o que tiver vontade agora. Bom, teus ouvintes, teus anunciantes. Queria falar pros meus amigos, o fã-clube, pros meus anunciantes, as pessoas que acreditam, que acreditaram em mim e que confiam, né, em mim. E agradecer, Vanderlei, agradecer todas as pessoas, cara,
os anunciantes que eu tenho, os que passaram pelo Grupo Mundial. Obrigado porque você acreditou o seu tempo, você acreditou o seu dinheiro na rádio, né? E se a gente conseguiu, né, levar mais clientes para você, obrigado. Obrigado também a todos os nossos ouvintes. Obrigado, Roberto, Silvia, pela oportunidade que eu tive, né, de trabalhar na rádio, de ser essa pessoa que eu sou. Eu sou uma pessoa tímida, chorona, né? E a gratidão que eu tenho. E obrigado, Wanderlei, obrigado Podcast Pode Ver, obrigado Jean, né, por vocês, né, tá trazendo eu hoje aqui para falar um pouquinho da minha história. Desculpa, né, a emoção pega, e a gente tá aqui hoje. Então, só gratidão eu tenho no coração. Obrigado mesmo. Tu não seria tu, Billy, se não fosse assim, viu? Você Não. é assim, né? Agora, Billy, eu vou fazer a contagem regressiva para você encerrar o seu programa na Rádio Mundial, inclusive com aquela famosa e profunda reflexão. Só não temos o Roberto Carlos aqui para você colocar, né? Vou fazer a contagem, tá, Billy? Eu gosto dessa contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Billy Cowboy, chegando ao final da sua programação no Grupo Mundial de Comunicação. Bom, quero agradecer todos os nossos ouvintes, agradecer esse podcast que eu tô aqui hoje. E agradecendo o podcast, nesse momento hoje, eu agradeço o Wanderlei, agradeço o Jean, peço que Deus abençoe, Wanderlei. Amém. Abençoe você. Amém. Abençoe as empresas que confiam no seu programa, Wanderlei. Amém. Nesse podcast. Que abençoe mais e mais. Que esses patrocinadores, essas pessoas possam receber 3 vezes mais. Abençoe a sua vida. Que te dê saúde. Amém. Que haja harmonia em família. E que quando, Wanderlei, Jean, que está aqui também, acontecer um pinguinho de discórdia, que o perdão esteja presente, que se perdoe, que não vai dormir sem pedir perdão. Peça perdão uns para os outros e que Deus abençoe. Deus abençoe a você que acompanha o nosso programa, a você que acompanhou esse podcast hoje, e Deus abençoe sempre, Wanderlei. Amém, Billy. Amém. É isso. Grupo Mundial de Comunicação, a nossa central, nosso símbolo, nossa esperança, nossa inspiração. Falando com Billy aqui, meu companheiro, meu amigo de trabalho de tantos e tantos anos. Obrigado, Jean. Obrigado, João. Obrigado, tua família, Billy. Amém. Obrigado, Wanderlei. Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Amém.